Olá, meu nome é Mayra Massulo e esse é o PPM, um podcast da Glu em parceria com a Mr. Pink, que fomenta discussões sobre produção no mercado audiovisual. E hoje nós vamos conversar com a Renata Dumont, que acabou de iniciar as operações de publicidade da Anonymous Content no Brasil. É a Managing Director da Anonymous. Bem-vinda, Rê. Eu agradeço demais estar aqui com você. Achei incrível você abrir sua casa para receber convidados. É uma honra para mim poder estar aqui nesse bate-papo com você. Obrigada, para mim também. Bom, Rê, tô nervosa, mas vamos lá. Primeiro, porque eu tô nervosa porque eu te admiro muito, você sabe. Então, pra mim, tô imensamente honrada e feliz de você estar aqui, de verdade. E segundo, que eu sempre pergunto e começo perguntando sobre a trajetória dos convidados. Mas eu queria que você contasse um pouco pra quem tá nos ouvindo. O que é pra você estar nessa cadeira de Managing Director que você já vinha executando antes. Eu queria saber como que isso é pra você. Assim, o que na prática um Managing Director opera, desenvolve, atua? Vamos lá, então antes de eu falar um pouco dessa trajetória que você tanto quer saber, vamos falar desse lugar. Managing Director, na verdade, é uma pessoa que ela tem a responsabilidade operacional da produtora, né? Eu venho de um lugar comercial, um lugar de sales, então eu tenho isso muito forte na minha veia. Mas a atuação do Managing Director vai muito desde a contratação de pessoas, a organização, a fazer as coisas acontecerem da melhor forma. E por conta desse meu lado mais voltado pro dia a dia, dos trabalhos, etc., eu gosto de me envolver também nos jobs, nas TPMs, eu gosto de aparecer nas reuniões. Então eu tenho assim, um envolvimento muito grande na produtora. Eu nem sei se o Managing Director tem exatamente essa função, mas é essa a função que eu faço e com muito amor. Eu sou muito feliz de exercer esse cargo. Comecei a fazer isso na Stink e agora na Anonymous Content. Então, basicamente é isso. Muito bem. E conta um pouco então da sua trajetória. Você começou estudando ou trabalhando, fazendo o quê? Acho legal a gente falar um pouco no geral. Tá, perfeito. Eu sou mineira, na verdade eu nasci em São Paulo, né? Morei muitos anos em Brasília. Sou casada com a Tato, tenho uma filha, Mariana, 3 cachorros, o Mitty, o Laca e a Preta Gil. Eu vim para São Paulo há mais ou menos 18 anos, então quando eu estava em Brasília, porque eu saí de Belo Horizonte e fui para Brasília, o meu sonho era ser jornalista. Por um acaso, acabou não dando certo e eu caí na publicidade. Eu comecei a trabalhar com publicidade em Brasília, na verdade, e lá a gente fazia muito filme para governo. E eu comecei a sonhar com filmes grandes, filme de carro. Eu pensava, meu Deus, eu quero fazer aqueles filmes que aquele povo lá de São Paulo faz. E decidi vir pra cá. Então, a minha trajetória é um pouco essa. É que, na verdade, eu quero te contar da minha trajetória, mas por um outro viés. Um viés que fale não só da minha trajetória, da trajetória de todas as mulheres que lutam e batalham para estar num lugar de relevância no mercado. Porque eu acho que essa trajetória passa por um lugar, assim, em primeiro lugar, de coragem, sabe? De você entender o que você quer, o que você quer fazer da sua vida e de ter a coragem de lutar por isso, assim. E aí eu vou mesclando um pouco, falando de mim e desse assunto que pra mim é tão importante. Quando você decide que você quer fazer alguma coisa, tem muita gente que se opõe, não acredita em você. Então, eu acho que a gente sempre precisa acreditar na gente. Aquilo que você deseja fazer da sua vida. E às vezes escutar menos os outros, escutar mais você. Que ao longo dos anos a gente acaba deixando essa voz ficar mais e mais quieta, mais silenciada. E é uma coisa que eu acho que a gente nunca deve fazer. Eu me lembro quando eu decidi vir para São Paulo, alguns amigos de Brasília falavam assim, não deu 3 meses para você voltar. Eu tava vindo com a minha filha, na época tinha 6 anos, e não conhecia ninguém. Não tinha nem uma tia aqui. Nada. Não era um lugar. Eu me lembro que no começo eu pensei assim, eu vou me dar 6 meses, se não der certo eu volto. Eu vou me dar 1 ano, se não der certo eu volto. E eu acho que tinha uma força muito grande dentro de mim que falava assim, eu decidi que eu quero isso pra mim e os caminhos vão se abrir. Se eles não se abrirem totalmente, talvez é porque essa não é a direção certa. E aí foi uma coisa curiosa que aconteceu quando eu saí de Brasília. Eu morava num apartamento, eu tinha acabado de comprar alguns móveis, algumas coisas.
E um amigo falou assim, eu quero comprar tudo de você, se você estiver realmente indo. E eu pensei, esse é um sinal. É um sinal que eu tenho que ir. E eu fui. Eu amo, eu também vim, sou dessas, né? eu falo, sinais. Então, a gente tem que ficar atentos aos sinais. E você tem que estar aberta para isso, né? Então, tudo isso para dizer que tem esse lugar para mim que é muito importante da gente acreditar na gente mesma, sabe? Em qualquer profissão que você vai exercer, em qualquer coisa que você se destine a fazer, de você saber que tem essa força dentro de você. E que o que te falta, você corre atrás. Se é estudar alguma coisa, você corre atrás. Se é aprender uma coisa nova, você corre atrás. Acho que a gente vive hoje num mundo muito aberto para você aprender coisas. Então, só voltando um pouquinho nessa coisa da trajetória, eu acho que é muito importante a gente falar das mulheres no nosso mercado. Com certeza. Né? E eu quero te puxar para essa conversa, porque eu tô aqui também falando com uma mulher que eu conheço há bastante tempo e que também batalha muito para estar no lugar que tá. Então eu quero te contar, mas eu quero também saber de você, porque eu acho que esse é um assunto em comum para nós duas. Não tô preparada para chorar hoje, essa hora, mas pode vamos chorar, lá. porque faz parte de ser quem a gente é também. Se sentir vontade, chora. Eu quero chorar, gente. É verdade, eu vou chorar. Bom, certo. Vamos falar, Vamos então lá, me puxa pra conversa. Tá bom, então vamos lá. Você veio pra São Paulo, um sonho, acreditou, vendeu tudo, falou, vou. Chegou aqui, começou a conhecer pessoas. Sim, mas é só importante isso, né? São Paulo, pra quem não é daqui, sabe que pode ser um mercado bem fechado, né? Pra você iniciar. Eu vim pra cá com mais de 30 anos, então eu já não era uma garotinha. E falando de novo desse lugar da mulher, a sociedade tem uma certa expectativa, né? Ou tinha. A gente tem sei lá, acho que um estereótipo histórico sobre a mulher. Então, eu cheguei numa idade que não era mais tão jovem e eu não conhecia ninguém. Mas eu pensei, vou conhecer pessoas. Eu acho que a gente bate na porta das pessoas, elas recebem e a gente conhece. E algumas pessoas você vai se conectar mais e outras menos, né? Então, eu acho que só esse lugar, assim, voltando pra coragem. Eu vou voltar muito nessa palavra coragem, porque pra mim é a palavra que dá início a tudo, sabe? Que dá início, que dá força pra você trilhar esses caminhos acreditando em você mesma. E eu acho que, voltando só para as coisas das mulheres, então você entra num mercado onde não tem tantas mulheres, não tem tantas mulheres líderes, mulheres que você se inspira e fala, não, eu vou ficar aqui porque, quem sabe, aos 49 anos eu consigo uma oportunidade porque eu tô vendo aquela mulher. A gente não tinha esse tipo de inspiração, né? E mulheres em posições de lideranças altíssimas, que a gente também, eu não via, pelo menos. Então, para mim, esse é um tema que me fascina muito, porque a gente está falando de mulher representada no nosso mercado de trabalho, na publicidade. A gente está falando de mulher 50 a mais, a gente está falando de mulher em posição de liderança. E tudo isso, para mim, traz muito esses temas que são sensíveis e que, graças a Deus, estão mudando, porque a nossa sociedade está percebendo o quão importante é ter uma mulher na sua equipe, né? Existem dados que comprovam que, acho que, 30% de uma empresa que tem pelo menos 30% de mulheres na liderança tem 15% a mais de lucratividade. Isso diz muito para mim. A mulher traz esse lugar da criatividade, a mulher traz esse lugar de uma liderança generosa, mas sem ser a mulher que é a mãe de todo mundo. A gente não precisa ser mãe de todo mundo, a gente não precisa ser acolher o tempo todo, porque você também precisa ser acolhida. E a gente entra nesse lugar com receio de, se a gente demonstrar algum tipo de fraqueza ou de algum tipo de segurança, a gente vai ser expulsa de onde a gente tá. E ao mesmo tempo, esse lugar do acolher, a gente acaba não se acolhendo também, né, Rê? Totalmente. A gente entra num lugar que não tem muitas mulheres, quer dizer, também quando eu comecei não tinham, né? E a gente acaba também, às vezes, ficando numa posição que, pelo menos pra mim, no começo da minha carreira, foi muito tipo. Até hoje, né? Pauta da terapia. É muito uma crítica. Eu sou muito exigente e crítica comigo mesma. Às vezes, nem como eu sou com outras pessoas, mas comigo. Então, abro uma reunião, por exemplo, uma coisa básica. Oi, gente, estamos aqui hoje, prazer, meu nome é Mayra, essa aqui é a fulana, esse aqui é o nosso diretor. Assim, pra se apresentar pras pessoas numa reunião. Às vezes eu falo, porque eu acho que eu falo muito bem. E tem dias que eu falo
de uma maneira que eu não acho que eu fui muito bem. Eu fico assim, nossa, eu mando pra todo mundo assim, nossa, apresentei muito mal todo mundo, né? Nossa, já tô num dia péssimo. Por que eu faço isso, entendeu? Então, porque você tá sempre se julgando. Exato. Você tá sempre se questionando. Você tá sempre tendo dúvida do seu valor, da sua capacidade. E aí esse lugar que a gente não pode duvidar mais. Você não pode, porque da mesma forma que você também pode se sentir insegura ou pode falar uma coisa que não é tão adequada numa reunião, qualquer pessoa pode. E você não tem que se colocar num lugar pior porque você é a mulher que falou aquilo. Exato, mas é que eu acho que tá tão na cabeça das pessoas, ou na nossa cabeça. Na nossa. Que a gente não pode errar como mulher, talvez, porque o espaço, ele já não é muito. Você batalhou pra estar naquele lugar. Quando você olha pro lado, você vê que são poucas as mulheres que estão ali. E ainda você vai errar? Eu acho que, pelo menos na minha autocobrança, que é gigante, é quase, bom, já que eu tô aqui, eu sou uma das poucas mulheres que estão aqui, então eu preciso ser muito melhor que todos os homens. Então, esse eu acho que é um pensamento que a gente vem carregando, né? Porque, pensa bem, existe uma autocobrança e a gente acredita que da sociedade também. Então, você tem que ser uma excelente profissional, que não pode falar nada errado numa reunião. Você tem que ser uma excelente mãe, você tem que ser uma excelente esposa, você tem que ser uma excelente filha, uma excelente avó, Uma excelente amiga. uma excelente tudo. Ainda tem, sabe, tem que cozinhar bem, ainda limpar uma casa. Eu não sei, é um nível de loucura pra mim. É um nível de loucura. Então, é uma cobrança que a gente tem que hoje olhar pra isso de uma outra forma, sabe? E a gente ser mais doce com a gente mesma, na verdade. E eu acho que é isso que tá faltando, assim. Nessa loucura da gente querer conquistar coisas, a gente esquece de olhar pra dentro e de ser carinhosa com nós mesmas, assim. E eu acho que é um movimento que acontece de dentro pra fora. Porque quando você consegue aceitar que você também pode errar, quando você consegue aceitar que se você errar não é um problema e você não vai ser mandada embora ou ser retaliada por isso, eu acho que as pessoas também começam a te ver dessa forma, porque outras pessoas também começam a se inspirar em você, sabendo que o erro é uma coisa que acontece. Errar é humano. Totalmente. Todo mundo erra. Então a gente não pode se colocar nesse lugar de ficar se condenando o tempo todo, porque isso nos faz muito mal, né? Eu vou trazer aqui um dado para você, por exemplo. A Rê disse que no começo ela ia. Que eu falo muito pouco nos podcasts e que nesse eu ia falar bastante. É verdade. Mas olha só. Não estou pronta. Falando de representatividade no nosso mercado, né? Em 88% dos comerciais que a gente vê tem mulher. Lindo, maravilhoso. Você diz como uma principal, uma atriz. Isso, mas em quantos desses comerciais que a mulher é apresentada como, por exemplo, uma executiva numa área de tecnologia, sei lá, de AI, de matemática? 2,4%. Como donas de negócios, 2,5%. Então, assim, se você pega desses 88% e tira o que sobra, nos outros papéis ela tá sempre como o quê? Mãe. Coadjuvante, sei lá. Pode ser até a principal, mas é a mãe, é a pessoa que tá cuidando da casa, é a pessoa... Eu acho assim, claro que tem valor nisso tudo, sabe? A mulher que exerce todas essas funções. Mas a gente tem que tomar cuidado para não colocar a mulher só nesse lugar, porque ela é muito mais que isso. Ela realmente exerce todas as funções, exerce bem, mas ela não pode ser taxada como uma pessoa que só faz isso e não tem abertura para fazer o resto. Então, eu fico, assim, muito feliz de ver que isso está mudando. E eu acho que realmente está mudando. Eu acho que está acontecendo uma revolução. Hoje, no Brasil mesmo, a gente vê nas cadeiras de diretoras de marketing, CEOs de agências, vice-presidentes, você vê muitas mulheres. Vai, Kamala! Só fico torcendo, mas vamos lá. Então, eu realmente acredito nessa mudança. As pessoas não têm mais uma questão assim de preconceito. Então, o que eu gosto de pensar é que às vezes o preconceito está dentro da gente. Você me perguntou outro dia, né? A gente estava conversando sobre caminhadas. Eu gosto muito de caminhar. Quem me conhece sabe que eu adoro caminhar. Se eu pudesse, eu andava para tudo quanto é lugar. E quando eu caminho, vem muito essa reflexão, né? Do quanto que às vezes a gente se coloca num lugar porque a gente acha que o outro tá julgando a gente, mas é a gente que tá julgando a gente mesmo. A gente que não tá acreditando nesse potencial todo. E por a gente mesmo já se colocar de largada nesse lugar, de não confiar ou não acreditar, aí tá sempre tá sempre recebendo, na verdade, o que o outro traz nesse lugar. Você nem se dá a chance de receber num lugar diferente.
Totalmente. Então, aí eu acho que, de fato, vale essa reflexão de pensar muito bem assim, tá, essa pessoa me disse isso e isso que ela disse é tão simples quanto o que ela disse. Não é porque eu não apresentei direito e aí o que ela disse tem a ver, porque eu não ando. É que a gente traz muito pro pessoal, né? E aí você tem que encarar uma coisa assim, ela simplesmente disse isso, ela não tá me criticando pessoalmente ou fazendo alguma coisa, é um aprendizado pra nós, né? Total, e às vezes é também sobre ela, o que ela tá querendo dizer, né? Às vezes ela tá colocando pra fora uma insegurança dela, ou uma expectativa dela, que é sobre ela e não sobre você, necessariamente, né? Eu gostaria que, ou eu imaginei que, e aí você fica assim, tá, então não é sobre mim, é uma coisa que pra essa pessoa é importante. Deixa eu entender e acolher também e fazer dar certo. Acho que a gente tá vivendo um momento de mundo assim, Mara, que a gente nunca teve, talvez, eu tenho certeza que minha mãe não, minha avó muito menos, a liberdade de ser vulnerável, a liberdade de dizer o que sente. Então, eu acho que a gente tem que se aproveitar disso e exercitar mais esse lugar de não achar que tudo é ferro e fogo, não achar que se a gente fizer alguma coisa errada que a gente vai ser condenada. E neste lugar também, eu acho que a gente pode virar uma inspiração para a nova geração, sabe? Imagina hoje as meninas que estão sonhando com posições de poder, as meninas que estão pensando em crescer e se tornarem astronautas, mulheres da ciência. Eu acho isso muito foda, assim. Eu acho isso muito importante. Da gente pensar também que tudo que você faz e que você vence, você tá inspirando outras pessoas para fazerem o mesmo. Porque, no fundo, a gente vive em comunidade. E a gente tem que pensar que coisas que você faz, positivas ou negativas, elas refletem nos outros, né? E se a gente pensasse que a gente tá aí mais para refletir coisas positivas, olha que legal que pode ser. Num ambiente de trabalho, por exemplo, se você consegue contaminar o seu ambiente de trabalho com coisas mais positivas do que negativas. Porque, assim, a gente sabe que o nosso trabalho é duro, né? Tem dias que são difíceis, assim, a gente entra horas a fio, sem parar de trabalhar. São filmagens, reuniões, às vezes coisas que dão errado. Mas é isso. Primeiro que aquilo é aquele momento, né? E tem duas formas de você viver o problema. Você pode escolher a pior forma ou a melhor forma. Então, por que a gente... Eu acho que tem isso, essa doçura e essa delicadeza feminina pode tirar proveito desse momento, porque não precisa de ser da pior forma. O problema tá lá, ele existe e ele vai ter que se resolver. Como que você quer resolver, né? Então, eu até gostaria de ouvir de você também, sabe? Dos momentos que talvez foram os mais desafiadores na sua vida, porque a gente passa por isso e às vezes são esses momentos que também fazem a gente dar uma crescida absurda. Porque você aceita que coisas difíceis acontecem e você cresce a partir deles. Sim. Né? Enfim, recentemente tive vários problemas desafiadores. Não sei se problemas é exatamente a palavra, mas situações desafiadoras, assim, em que pra mim, de fato, eu não tava pronta ou não estava esperando, e aí você lidar com eles da melhor maneira possível. E acho que, na verdade, a gente nunca tá pronto. A gente nunca tá pronto, né? Eu lembro que quando eu tava na Lândia, eu fui pra lá, também venho dessa trajetória muito de sales e relacionamento. E aí, quando eu fui pra lá, era um lugar que eu queria muito trabalhar. E eu admiro ainda muito Sebas e Carol. E quando eu fui pra lá, foi quando eu assumi... Eu já tinha tido um cargo de liderança, mas eu assumi, tipo, Head of Sales da Lândia, o que era uma coisa assim pra mim, meu Deus. Era o que você sonhava. Era o que eu sonhava e que eu tava muito tempo esperando por esse momento. E aí, o Sebas falou pra mim assim, mas aqui todos somos produtores executivos também. Então, você também vai ser uma produtora executiva. Eu lembro que eu puxei assim, você fala, Sebas, não você, eu não sou, eu não... Eu falei, mas você sabe que eu nunca fiz isso, eu não sei pegar e fazer uma planilha, colocar ali números, eu não sei quanto a pessoa da maquinária ganha, eu não tenho ideia. E ele falou, não, mas... E aí ele me falou uma frase que me marcou muito, assim, que eu nunca esqueci, que é... As pessoas, elas superestimam, às vezes,
a produção executiva. Elas colocam o produtor executivo. Eles não sabem muito, assim, o que é ser um produtor executivo. E o fato de você estar, né, num lugar de relacionamentos e fazendo business acontecer, você é também, de certa forma, uma produtora executiva. Claro. Produtor executivo não é o coordenador, o que faz o orçamento. E aí aquilo me deu uma tranquilidade, uma segurança para eu poder me tornar ali uma produtora executiva. E que eu entendi que é um pouco isso, assim, eu não estava pronta, não imaginava que eu ia ter que desempenhar isso. Ao mesmo tempo, eu acho que às vezes é só um nome, é só um cargo e que não tem um significado no sentido de tem uma grande responsabilidade, obviamente. Acho que você está assumindo uma grande responsabilidade. Mas é só um cargo, assim. E, enfim, nesse dia, esse momento foi totalmente desafiador, assim, pra mim. Porque eu falei, cara, agora eu vou ter que mudar. Então, eu vou ter que me comportar de outro jeito. Eu vou ter que aprender coisas. Eu vou ter que... E na época é isso, assim. Eu fiquei muito... ao mesmo tempo feliz e lisonjeada. Ao mesmo tempo achando que era uma grande farsa. Porque eu nunca tinha feito aquilo. E que eu não ia conseguir desempenhar aquilo. E talvez isso tenha feito com que eu criasse muitas coisas na minha cabeça que elas não existiam. Eu acho que você tocou num ponto super importante que eu considero, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente cria que não é real, né? Não. O Deepak Chopra fala muito, tem um livro dele que chama Efeito Sombra. Às vezes você entra num lugar, tá tudo escuro, tá difícil de você enxergar. Então você tem que se acalmar, respirar, e você vai começar a ver as coisas, mesmo na escuridão. Porque tudo tá ali para ser visto. A gente às vezes cria fantasias negativas sobre as coisas que não são reais, entendeu? Então a gente tem que, puxa, se ele deu essa oportunidade, eu vou abraçar. Coisas que eu vou fazer vão ser super legais, outras coisas nem tanto, mas isso é para todo mundo. É porque é essa cobrança que tem muito, muito grande dentro da gente que faz a gente, às vezes, dar um passo para trás, não ter coragem de seguir em frente, porque você fala, o que você falou assim, né? Será que eu sou merecedora deste lugar? Será que eu vou conseguir? É um tipo de questionamento que tá tudo bem ele passar pela sua cabeça, mas ele tem que ir embora, ele não pode ficar com você. Porque a gente tem que ter esse pensamento de acreditar na gente e procurar também estar próximos de pessoas que têm essa fé em nós também. Porque tem uma coisa que a minha terapeuta fala muito pra mim, que é, anda com a sua turma. Não tenta andar com a turma errada. Se a pessoa não acha que você não te dá esse crédito, vai procurar a sua turma, porque isso também é importante. Você procurar quem te apoia. Essa rede de apoio que a gente fala tanto hoje em dia, isso é muito importante na nossa trajetória. Porque sozinha, às vezes é difícil mesmo você fazer. Então, você tá numa produtora, junta um time bom. Eu tô agora vivendo um momento que eu tô muito, muito feliz, porque a gente tá começando essa operação e com um time absurdamente incrível, assim, um time... É só alegria, eu nem sei dizer, assim. E eu não tô falando do trabalho, eu tô falando das pessoas. Das pessoas. Porque eu acho que, em primeiro lugar, é isso. A gente tem que se unir a pessoas que têm a ver com a gente. A gente tem que procurar, não só na nossa vida pessoal, mas no trabalho, porque isso vai ser mais fácil. Óbvio que parece uma utopia o que eu tô falando assim, você vai trabalhar numa empresa com 500 pessoas, todo mundo vai ser legal? Não é disso que eu tô falando. Mas eu tô falando de você, dentro do ambiente que seja grande, você encontrar pessoas com quem você se conecte e dar esse valor a isso. Porque é muito importante você ter uma colega de trabalho para desabafar, uma pessoa que vai te ouvir, porque esse é outro lugar também da gente ter essa humildade, de escutar o outro. As pessoas estão precisando ser ouvidas. Assim. E não necessariamente as pessoas esperam que você faça alguma coisa a partir disso, mas escutar. Hoje a gente vive uma loucura de um mundo, assim, as pessoas não se olham como a gente está se olhando aqui agora. As pessoas não se escutam, não conversam. E outro dia eu li uma coisa que é muito legal disso que você tá falando. Às vezes a pessoa, enquanto você tá falando, ela tá mais pensando no que ela vai responder do que de fato tá te ouvindo. Super, isso acontece muito. Caramba, é verdade. Às vezes você tá tentando ter uma conversa com a pessoa e você percebe que ela só tá aqui, ó. Aí você fala, não, mas eu acabei de falar. E a pessoa, ela só tá respondendo, ou ela só tá... No trabalho, principalmente, né? Sim. Ela só tá tentando responder, ou ela só tá tentando argumentar alguma coisa. E como é difícil, porque às vezes a conversa fica de fato limitada. A pessoa não te ouvir ou não, né? Eu acho que, sabe, pra mim tudo parte desse lugar que, assim, as minhas necessidades também são as suas necessidades. E se você tiver esse olhar, talvez
caridoso ou carinhoso ou empático com o outro, de entender que eu tenho, né, meus momentos difíceis, mas a outra pessoa também tem, eu acho que tudo ficaria mais fácil, porque não é... O problema é que, exatamente, eu acho que a gente tá vivendo um mundo de bastante egoísmo, assim, bastante... Eu não diria, talvez nem egoísmo, mas individualidade, assim, individualismo, sabe? É. Então, nesse lugar é muito difícil mesmo. Por isso que cada vez mais a gente tem que se empoderar. A gente tem que saber do que é que a gente é capaz. Eu falei lá no começo da nossa conversa sobre a coragem. É a coragem que mantém a gente de pé, mas a coragem em cima de um autoconhecimento. Você tem que saber quais são as suas qualidades. E isso é uma coisa que, se você esperar que o outro diga pra você, você tá lascada. Mas por muito tempo, isso obviamente, você tá falando de um lugar, assim, de propriedade, porque eu acho que você foi conquistando todo esse conhecimento no decorrer da sua trajetória. Eu sinto que pra mim isso é uma coisa que talvez esteja começando a fazer sentido agora, na minha trajetória. Porque... Falando um pouco sobre o tema. É engraçado você falar isso, não só da coragem, mas eu também fui muito influenciada por mulheres. Acho que o sonho de trabalhar na Lândia era por causa da Carol Dantas. E eu já tinha tido a experiência de trabalhar com ela quando eu era agência, quando eu tava na Finasca, e eles estavam fundando a Lândia, e aí a gente fez um projeto. E eu falava assim, nossa, como ela é, assim, né? Ela sabe tudo que ela fala, ela é uma mulher tranquila, ela é chiquérrima, elegante, belíssima. Olha que legal isso, né? E eu lembro de duas grandes mulheres, assim, nesse período da FNASCA, que foi a Mayra Wade, e que eu tive também a honra de trabalhar com ela na sequência, que eu lembro que a Mayra entrou numa reunião e a Mayra é um furacão, assim, né? Então ela entrou na reunião e era uma sala que, sei lá, tinha... eu e a Mayra de mulheres, entendeu? E o resto eram todos criativos homens. E aí o criativo falava alguma coisa, ela falava, cara, não, acho que não, né? E falava pro cara, não, isso aí não. Não só por ele ser homem, mas também pelo lugar em que eu acho que os criativos tinham há muito tempo atrás de que, tipo, você não vai falar que tá errado ou não vai fazer. E eu olhei e falei, cara, a coragem que essa mulher numa sala em que basicamente ela é a única mulher, de virar pra uma pessoa e falar, não, cara, não é isso aí, ou não vamos fazer, ou... que era do que ela sabia, que era produção. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando, putz, isso não vai dar. E ela se colocava num lugar muito de igual pra igual. E foi muito inspirador, assim, porque eu falei, nossa, preciso ser mais assim. Aqui somos todos iguais. Não tem que me colocar num lugar de que eu vou fazer e tá tudo certo. Mas é porque eu acho que a coragem que nos traz até aqui, muitas vezes, ela também vem pautadas de insegurança. Mas se para pra pensar, Mayra, todos somos inseguros. Todos somos inseguros. Em diversos aspectos. Mas se tem uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, é isso, é olhar pra dentro. Porque dentro a gente consegue enxergar o que tem de melhor na gente. E esse melhor a gente facilmente pode expor pro mundo se você tiver essa confiança. E essa confiança, o problema é que a gente coloca essa confiança muito na mão do outro. E essa confiança tem que vir... de dentro, da gente, né? Por exemplo, quando a Lândia te contratou, lindo ser grata à Lândia pela oportunidade. Mas eles também contrataram uma pessoa que eles sabiam que também ia entregar coisas pra eles. Então, assim, não existe... Claro que existe gratidão, óbvio, mas existe troca acima de tudo. Eles te deram e você também deu de volta. A gente tem que tomar cuidado pra gente não se colocar em determinados lugares que você fica refém de uma situação eternamente, porque você acha que você tem que ser grata eternamente àquela pessoa, àquele lugar. Gratidão é uma coisa que você tem a ver com essa troca também. E pode ser expresso de outras formas. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as armadilhas, porque facilmente a gente cai nelas. Principalmente quando você está num lugar de insegurança, quando você está num lugar de dúvida a respeito de você mesma. Exato. Eu acho que é um pouco isso, assim, pra mim, que eu tô começando, obviamente, a ter mais propriedade dessas qualidades e dessa troca, e de que eu sei que essa pessoa tá aqui porque ela também acredita em mim. E óbvio que eu tenho gratidão pelas oportunidades. Mas tem um lugar também que antes eu não tinha. Antes eu acho que também eu tinha muito medo e insegurança, porque eu falava, bom, essa pessoa me deu uma oportunidade, então eu não posso falhar com ela, ou eu não posso fazer algo que não seja do gosto dessa pessoa. E aí quando você vai ver, a maioria dessas pessoas que me contrataram eram homens.
E aí você fica, nossa, esse cara acreditou em mim e me deu uma puta oportunidade, eu não vou falhar. E aí vem um feedback mais masculino ou pautado numa coisa que não necessariamente seja algo que eu acreditava, mas eu falava, tá bom, então é isso que eu tenho que fazer. Porque essa pessoa me deu uma oportunidade, é isso que eu vou fazer. E aí eu acho que você vai pautando a sua carreira um pouco também muito mais no outro do que em você. Sim. E em algum momento você fala, não, peraí, eu não acredito necessariamente mais nisso, eu preciso rever tudo. Assim, as oportunidades vão ser dadas por homens e mulheres, eu acredito, né? Eu também tive homens que me deram muitas oportunidades maravilhosas e por causa desses homens que eu tô aqui em São Paulo e não desisti. Mas o que eu acho é que independente de quem te dá a oportunidade, é você reconhecer o seu valor dentro dessa oportunidade, né? Num mercado com tantas pessoas, por que eles te escolheram? É isso que você tem que se lembrar. Por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu mereço estar aqui e eu vou fazer o meu melhor. Então, eu acredito que tem muitas camadas que a gente tem que acessar e falar sobre elas. E por isso que eu tô trazendo esse assunto todo, porque quando você me pergunta, e você me falou isso, vamos falar da sua trajetória, vamos falar... Como que a gente pode falar de uma trajetória sem falar disso que a gente tá falando aqui agora? Claro. Porque é isso que impulsiona a gente, é isso que faz a gente andar pra frente ou pra trás ou querer mais ou menos. E aí, neste lugar, eu também considero tão importante quanto a gente pensar no que a gente deixa de legado para as pessoas, né? Você falou de admiração. Então, assim, quando você tem a oportunidade também de trazer uma pessoa para sua equipe, o que você está ensinando para ela? O que você está demonstrando para ela? O que é importante? E assim, fica parecendo que eu tô falando aqui de coisas muito do coração e muito da emoção, mas para mim é isso que move o bom trabalho também. Porque quanto mais você se sente valorizado e quanto mais você se sente feliz, você vai entregar um melhor trabalho. Isso é muito real. Não, isso é fundamental, na verdade. Tá num ambiente em que você sabe que você é valorizado, reconhecido, faz muita diferença. E ao mesmo tempo tem uma coisa que eu sempre comento com o Rafa entre nós, assim, que a gente trabalha com pessoas, né? E assim, é para as pessoas que a gente tá, no fim das contas, fazendo aquilo, né? Eu digo assim, vou trabalhar com a Rê. Então, cara, é porque eu admiro a Rê e a gente tem uma troca legal e porque a gente tá aqui fazendo e construindo essa relação de trabalho. E você me inspira e você também me motiva. Então, tem um lugar de estar num ambiente que a gente trabalha com pessoas que também, se você não necessariamente encontra a troca que é importante para você se desenvolver, você fica, às vezes, também num lugar que te deixa muito desconfortável de conseguir se desenvolver mesmo, ou ter a sua confiança, ou conseguir fazer coisas geniais. E isso é para homens e para mulheres também, mas eu digo, tem muita gente que às vezes está num lugar e você nunca ouviu falar, e de repente vai pra um outro lugar e você fala, nossa, gente, não conhecia essa pessoa, o que ela tá fazendo agora? E você fala, diretores acontecem, né? Diretoras acontecem isso. Porque às vezes o ambiente que ela tava, ela não se sentia necessariamente com as pessoas que motivavam ela e inspiravam. Pra promover esse crescimento. Pra promover esse crescimento. E pelo menos pra mim, eu sou muito pautada e motivada por pessoas. Então, porque assim, no fim das contas, é tudo sobre esses relacionamentos. Então eu não acho que você tá falando uma coisa do coração, eu acho que você tá falando sobre isso, entendeu? Sobre essas construções. É curioso, né? Porque há um tempo atrás, se você lesse qualquer, tipo uma Fast Company, essas revistas, essas coisas, eles falavam que as características de um bom líder estavam muito mais focadas hoje em como você gerencia pessoas. Porque não que você não precise ter técnica, claro que a técnica é super importante, mas se você é um bom técnico, mas não sabe se comunicar, nossa, você tem um problema seríssimo. Uhum. E o oposto, se você for um bom comunicador, porque é isso, a gente trabalha com uma coisa que se chama comunicação, né? E a comunicação tem esse detalhe. Você tem que saber se expressar, você tem que saber, porque senão, se chega errado do outro lado, essa comunicação não foi efetiva. Então, muitas vezes, o que a gente fala e o outro não entende, gera um ruído nessa comunicação que pode gerar outro tipo de problema. Então, totalmente. Sim, prestar atenção nas pessoas e entender como que você comunica as coisas é muito importante. Porque senão a mensagem não vai sair certa, entendeu? E não é isso que a gente faz na publicidade? Por que os nossos trabalhos vão para pesquisa? Por que os nossos trabalhos roteiros são revisados? Porque a mensagem tem que ir de um jeito correto. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Que mensagem que a gente passa e como que a gente está passando para que ela chegue da melhor forma, né? Esse, para mim, é um tema também. Total. E eu fico me segurando para não ficar falando assim,
Porque senão também eu te atrapalho falando. Imagina, mas o bate-papo, já falei? Não, eu sei, mas eu tô... mas você me fez uma... Você me lembrou agora de uma coisa que é... o quanto muito tempo eu fiquei pensando, e eu ainda tenho, na verdade, uma dúvida, vou fazer uma provocação, que é... Você acha que um líder, ele se desenvolve, é tão simples quanto? Eu acho que tem... Por exemplo, tem muita gente que às vezes está num cargo de execução, né, técnico, e sobe para um cargo de liderança, às vezes sem ter de fato esse respaldo sobre a comunicação, e ele pode se desenvolver e tornar um excelente líder. Ou não. Às vezes a pessoa se descobre que ele prefere ser só uma pessoa técnica porque assim... Quando você está num cargo de liderança, você às vezes deixa de ser um pouco mais técnico. Você acaba sendo sobre liderar mesmo pessoas e cuidar dessas... Quantas vezes a gente já ouviu criativos falando assim, nossa, quando eu comecei eu criava, agora que eu virei um ECD, eu não crio mais, eu só fico administrando pessoas. A gente ouve muito, né, isso. Respondendo a sua pergunta, tem pessoas que têm características natas, assim, que tem uma capacidade de falar, de se expressar, de juntar pessoas. E isso, obviamente, até leva essas pessoas para cargos de liderança. Mas, para mim, desenvolvimento do líder, em primeiro lugar, tem uma palavra que não me sai da cabeça, que é humildade. Para ser líder, significa que você passou por etapas, que você cresceu, que você tomou umas porradas, levantou, você ouviu críticas. Para mim, pessoas que têm dificuldades de ouvir críticas não crescem. E para você liderar, você tem que estar sempre disposto a crescer, sempre disposto a aprender. Ninguém sabe tudo. Então, por exemplo, eu já ouvi colegas comentando e colegas que às vezes a pessoa é ótima para dar feedback, mas não consegue receber um feedback. Como que você faz? Assim, então, você sabe tudo? Você não tem erros. Eu sou ótima pra receber o feedback, porque eu fico mesmo, eu e minhas vozes na minha cabeça, me dando feedback o dia inteiro. Foi horrível, foi ótimo. Não, isso foi ruim, isso foi bom. Olha, aqui eu mandei bem, aqui foi horrível. Mas o que eu tô dizendo assim, é por isso que é muito importante humildade, porque na humildade você exercita, né, essa capacidade de escutar o outro. Não significa que o outro tá errado, tá certo ou tá errado. Não é sobre isso. É sobre você conseguir refletir, porque de repente aquilo bate pra você e você fala, putz, a pessoa me deu esse feedback, eu acho que ela tem uma razão aí, eu nunca observei que eu tinha essa característica. Ou ela pode falar alguma coisa e você fala, nossa, eu tô tentando pensar aqui e não consigo achar isso em mim. Eu acho que ela tá com uma visão errada de quem eu sou. Ou alguma situação aconteceu que ela ficou com essa sensação, sim, porque pode de fato ter ficado. Mas é ter essa reflexão e tá aberto para isso. Para mim, as pessoas que fogem muito do feedback têm mais insegurança do que qualquer outra pessoa, porque é também corajoso você se abrir para escutar o que o outro pensa de você, né? E esse papel da liderança, para mim, tem sobretudo... Inicialmente tem que ter essa característica, sabe? Porque se você parar pra pensar também é uma coisa... o ser humano ele tá sempre em evolução e aprendendo. Isso tá nos livros da que a gente estuda na escola primária. Ou enfim, na vida, né? A gente sabe que o ser humano ele é esse ser em constante aprendizado, né? Tanto que é isso, a gente não tinha internet há um tempo atrás, agora a gente não vive sem. Aí tá vindo a inteligência artificial e tá vindo 1 milhão de coisas e é isso. E aí é muito louco você olhar pra uma pessoa e ela se colocar num lugar de que ela não tem mais nada a aprender. Então, olha que curioso, você tá falando isso. Eu tô seguindo agora muitos sites, etc., que falam sobre mulheres trabalhando numa idade mais avançada. E você sabe que existe uma reclamação de uma faixa etária das mulheres 50 a mais, que elas querem das mulheres, das mulheres, não. Tá. Delas próprias, tá. que elas querem continuar no mercado do trabalho e às vezes não conseguem esse espaço, né? E era uma senhora de 92 anos, que ainda trabalha, contando que o que fez ela ficar ativa até aquela idade é porque ela nunca parou de se conectar com pessoas, de trabalhar em projetos que ela acreditava e de aprender. Ela falou, eu nunca me coloquei num lugar que eu já sabia o bastante. Então, toda hora eu tô procurando um grupo novo, aprender uma língua nova, uma coisa. Então, isso é muito importante, você criar essas oportunidades, ter essas oportunidades e continuar esse aprendizado eterno, porque é
é um aprendizado que é profissional, mas é também um aprendizado de vida, né? Então essa troca inclusive entre gerações, o quão interessante é você ter uma pessoa mais velha que troca com uma pessoa mais nova, né, uma pessoa com uma idade mais avançada. Você vê isso hoje muito. Eu achava que, por exemplo, aos 50, eu tenho 50, e eu achava que eu ia ser expulsa do mercado. Veja. Naquela época. Hoje, eu entendo que eu tenho o meu valor aos 50 anos no mercado. A mulher de 50 anos, a de 60, a de 70, ela traz uma maturidade, uma vivência que pode ser muito importante para as empresas. Muito, com certeza. No momento que a gente vive, em que tem muitas questões relacionadas à geração Z. Então, você vê como as coisas... É só a gente olhar. Tem muitas questões. Tem muitas questões. Mas como é importante a gente olhar para isso e entender que cada fase da sua vida, você tem um valor, você tem algo a oferecer, né? E a gente não pode desistir disso. A gente tem que continuar lutando por essas coisas. A partir do que você deseja, obviamente, mas também acreditando que tem uma comunidade, uma turma que está junto com você, que vai te ajudar a trilhar esse caminho, né? Então, para mim, falar de trajetória, tem muito esse lugar. Quem estava com você também nessa estrada? Porque isso é muito importante. Você, casada com um cara que sempre te apoiou, eu tenho uma mulher maravilhosa, uma filha, uma família. Isso é muito importante, a gente olhar para o lado e valorizar essas coisas, né? Porque o nosso dia a dia não pode ser só uma coisa. Você tem que ter essa visão e falar, nossa, mas que legal. Tem isso aqui, tem essa amiga que eu sei que eu posso ligar, que nem mora na mesma cidade que eu, mas eu sei que o dia que eu ligar, ela vai me escutar, né? Então, para mim é muito fascinante viver e pensar sobre essas coisas todas, porque tá tudo entrelaçado. Nada é uma coisa só, né? Nada. Só que tudo é isso, começa a partir dessa vontade, desse desejo que você tem em fazer coisas acontecerem. Eu olho assim, Mara, muito no nosso mercado, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas infelizes. Muitas vezes eu ouço, eu tô aqui porque eu não tenho outra opção, eu preciso do dinheiro, né? Não, e às vezes... às vezes ali no meio do dia, você fala assim, será, gente, que eu largo tudo, vou viver da minha arte? Eu digo assim, né, pela pressão, pelo que a gente faz, no sentido de ter, né, uma demanda grandiosa, de ter que lidar com tantas pessoas, mas eu digo assim, todo mundo tem hoje uma grande preocupação, uma grande pressão, todo mundo tá numa grande pressão de performar. E aí, ninguém tá se escutando muito, fica todo mundo nesse individualismo. E às vezes parece que você tenta fazer algo e que você não tá conseguindo, às vezes, sair do lugar. Às vezes eu tenho um pouco essa sensação. E tem dias que eu termino, assim, o dia eu falo, meu... Você não pensa assim comigo aqui? Você não acha que é um pouco... Até o que tá acontecendo, você falou da inteligência artificial, né? Eu lembro que eu assisti uma palestra que um CEO falava assim... tá todo mundo me perguntando quem vai perder o emprego, que classes, né, e que categorias de trabalho que vão ser excluídas ou eliminadas da face da terra por conta da inteligência artificial. E ele falou assim, vai perder o emprego quem não aprender a lidar com a inteligência artificial. A inteligência artificial, sim, vai eliminar alguns trabalhos, vai, mas mais do que isso, então ele falou assim, ele estava estimulando as pessoas assim, olha isso de frente, entenda onde que isso pode inclusive te ajudar ao invés de te destruir, ou te limar de um cargo. Então, eu penso, a mesma coisa da inteligência artificial, eu penso em relação à nossa vida assim, quantas coisas que já apareceram na nossa trajetória profissional que você falou, nossa, agora já era. E a gente não teve essa força de falar, como que eu supero isso, né? Eu vou encontrar, o caminho não é uma reta, né? Então, você dá uma virada para a direita, faz uma volta e entende. Então, eu entendo que às vezes a pressão é muito grande, eu entendo que a gente às vezes trabalha numa coisa que você não gosta tanto, mas porque você precisa... Mas... Eu amo, o pior é que é isso, eu amo. Eu amo. Eu falei você, mas eu tô dizendo assim, das pessoas que estão... Sim, eu entendo. Você sabe, você trabalha com a mesma coisa que eu, na mesma área que eu, as pessoas estão reclamando bastante ultimamente. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Com isso, exato. Pra isso não virar uma bolha de reclamação e daqui a pouco você nem tá tão infeliz e você acaba ficando infeliz. Então, por isso que eu volto sempre no... Busca a sua turma, das pessoas que querem celebrar, das pessoas que querem comemorar pequenas vitórias, porque
acho que a vida também é disso, assim, às vezes a gente fica esperando as grandes vitórias. E uma pequena coisa pode te fazer muito feliz. Eu queria até citar aqui um filme que eu assisti que mexeu muito comigo. Eu acho que já assisti umas 3 vezes e agora eu tô viciada na trilha sonora do filme, que é Dias Perfeitos. Não sei se você já assistiu. Sim. Aquele filme tem uma sutileza e uma sensibilidade sobre tudo isso que a gente está falando. Sobre um trabalho bem feito, um trabalho feito com amor, sobre você ver beleza nas pequenas coisas. É um filme que ele tem tantas mensagens, acho que a cada 5 segundos do filme tem uma mensagem, se você quiser olhar para esse lugar, né? Então, para mim, a gente já conversou sobre isso nos nossos encontros, não aqui, sobre o quanto é importante você se conectar com essas coisas, não se perder disso, porque trabalhar às vezes não é fácil mesmo. Trabalhar 10, 12 horas é difícil para qualquer pessoa. Eu voltar para casa, cuidar de filho, mas é isso, se você conseguir fazer desse dia de trabalho um pouco melhor para você, a sua vida toda fica melhor. A sua vida toda em todos os aspectos, né? Porque também é muito cruel isso, a gente voltando na história da mulher. Às vezes você trabalha 10, 12 horas e chegar em casa, ainda ter que cuidar de uma casa, ainda ter que fazer tanta coisa. É difícil, mas é isso. Primeiro, a gente felizmente vai estar caminhando para um mundo onde os parceiros vão dividir mais essas funções, acredito eu. Eu acho que já está acontecendo, eu vejo em lares de muitas amigas, assim, onde as funções estão bem divididas, né? Porque, só voltando, teve uma vez que eu li uma coisa que me deixou muito, assim, revoltada, que era quando uma mulher que teve o filho, que tem filho, né? Por exemplo, ela acabou de ter um filho, aí o empregador, ela começa a ter que sair muito, a criança naqueles primeiros meses, né, precisa ir ao pediatra, sai bastante, às vezes uma gripe, uma virose, e o empregador fala, nossa, cara, ter que trabalhar com mulher que, né, grávida, ou que acabou de ter neném, elas saem muito, se ausentam muito do trabalho. Aí o homem que se ausenta do trabalho porque vai levar o filho no médico, ele é um herói. Exato. Nossa, que paizão, tá indo lá no hospital levar a criança, tá indo buscar a criança. Então, é isso, ele é o máximo. E você tá ali, sei lá, quase com a possibilidade de perder seu trabalho porque você se ausenta. Então, é injusto, não é equilibrado. E para mim, esse lugar que eu, pelo menos, sonho, assim, é um lugar de mais equilíbrio. Sabe? Um equilíbrio geral em tudo, porque quando você tiver uma pessoa que possa te ajudar mais, você vai poder dar mais para os outros também. E mais para si mesma, né? Então, eu acho que tudo que a gente falou passa por esse lugar dessa... primeiro que eu acho que a gente tem que ter um sonho. Desse lugar que eu falo que eu sonho, porque se a gente não sonhar, a gente não sabe para onde a gente está indo, né? Não, eu acho que mais do que um sonho, Rê, eu acho que uma consciência. Isso, é o autoconhecimento, a consciência do que você quer. Porque a gente começou aqui hoje conversando sobre o livro que você trouxe, falando um pouco disso, das coisas que ninguém falou que existem, que é uma regra, mas que é uma regra, que tá aí como uma regra na sociedade, que já funciona desse jeito, opera desse jeito, e a gente só vai no flow. Então, às vezes é um pouco você parar e falar, opa, eu tô me deixando levar. E isso vale às vezes também pra tu se deixar levar na reclamação do trabalho, que é isso. Você é muito sugado por muito problema, porque infelizmente também é um pouco do que a gente faz, né? É resolver problema. Aí tem dia que é só problema. E aí é isso, você fala, meu Deus, nossa, hoje eu não teve um negocinho que deu uma suavizada, que teve né? Outro dia eu tava conversando com as meninas disso, assim, que trabalham comigo. A gente passou o dia, cada uma num canto, resolvendo o problema. No fim do dia eu falei, gente, vocês estão bem? Deu tudo certo. O dia de vocês foi tudo certo. Tem alguma coisa que vocês estão precisando? Porque passou cada uma nos seus pequenos problemas ali e não teve quase uma troca, assim. Teve a troca, óbvio, né? Operacional do, eu tô mandando isso. Então, tudo bem isso. Ok, isso. Mas não teve como você tá? Você tá bem? Então, hoje, quando você pergunta pra alguém alguma coisa do tipo, você tá bem? A pessoa quase estranha a sua pergunta. Tipo... Por que você tá perguntando se eu tô bem? Isso? Exato. E assim, e essa gentileza deveria ser mais... Cara, não é isso que vai matar seu dia de trabalho, você querer saber se o outro, a pessoa que trabalha com você todo dia. Mara, eu acho muito surreal, assim, você já deve ter passado por isso. Às vezes você trabalha num lugar que a pessoa que trabalha com você não sabe nem se você é casada, se você tem um cachorro.
ela não sabe da sua vida, ela nunca se interessou em perguntar, ou vocês nunca trocaram uma ideia sobre isso. Pra Pessoal, mim, né? eu não tô falando que ninguém precisa se aprofundar com ninguém, mas a gente precisa saber quem são essas pessoas com as quais a gente está trabalhando e trocando todo dia. Na publicidade, a gente fala muito sobre isso. Você passa mais tempo dentro da produtora Do que ou em dentro da casa. agência do que em casa. Como que você não vai ter uma... Como que você não vai ter uma... Não precisa ter amizade, porque não necessariamente Não, você mas se não é uma identifica. relação Uma relação mesmo, de entender quem é aquela pessoa além do trabalho, total. entendeu? Então isso é muito importante. Eu acho que isso, inclusive, fortalece os nossos laços, nos dá mais forças, inclusive, para enfrentar os problemas do trabalho. Eu falo... É engraçado isso que você tá falando, porque eu comento mais uma vez, né? Eu aqui fazendo minha autocrítica, eu brinco que eu não sei fazer entrevista, eu não sei contratar pessoas, porque toda vez que eu vou contratar uma pessoa, eu falo assim: e aí, me conta de você, de onde você nasceu, quantos anos você tem? Irmãos, você é daqui, você tem, seus pais são vivos, ai que legal, e você vê. E eu saio da entrevista assim, eu conheci uma pessoa, assim, você sabe mexer no Excel, você sabe escrever um e-mail? Qual a sua experiência? Óbvio que a gente fala, que legal, você trabalhou nesse lugar, então você ficou lá muito tempo. Óbvio que a gente falou sobre isso, mas assim, eu saio mais no fim, assim, adorei conhecer essa pessoa. Que legal que eu conheci essa pessoa. É sobre isso. Então. É isso que importa. Por que você vai contratar uma pessoa que não tem nenhuma afinidade de valor com você? Comigo, exato. Ou que não pensa... Essa relação e o resto tá ela aprende. Se ela não souber, pra mim é assim, entendeu? Se ela não souber fazer um Excel, se ela não souber escrever um e-mail, a gente vai sentar juntas e a gente vai fazer isso. E pra mim importa muito mais quem é essa pessoa, os valores dela e a trajetória dela, assim, como ser humano, do que, de fato, uma profissional que, nossa, eu sou graduada e sei fazer tudo. Então, é engraçado, porque às vezes o Rafa me pergunta, e aí, como que foi? Eu falei, cara, adorei essa pessoa. Mas você acha que... sei lá, que é amiga. Você pergunta as outras coisas, mas isso é muito importante. É uma pergunta muito importante que você faz para os outros, porque você quer conhecer as pessoas. Então tem uma história Genuinamente engraçada. eu quero conhecer essa pessoa. Teve uma época, eu tava na Delicatessen e eu fui entrevistar uma pessoa e eu falei, me conta de você. 1h14 no relógio. Ele contou a história desde o dia que ele nasceu pra mim. Eu nunca mais vou me esquecer. E virou uma piada, né? Porque eu falei, acho que eu nunca mais vou perguntar isso. Mas eu acho que... Mas você sabe que isso me conectou com essa pessoa. Enfim, contratamos e foi muito importante, porque é uma pessoa que até hoje, mesmo a gente não estando mais juntos no trabalho, eu me lembro com carinho, porque eu sei quem ela é. Exato. E a vida é feita desses laços que a gente vai construindo, né? Quantas pessoas que você já conheceu no trabalho e que te uniu pra vida? Isso não é legal? É muito legal. Assim, não muitas, porque é isso que você falou. Tem muitos lugares que a gente passa e que ninguém quer nem saber se você tem cachorro, se você tem, né? Você gosta mais de gato. Exato, Diferenças, exato. Né? Mas, Rê, infelizmente, pra encerrar, eu sempre pergunto Tava pros bom esse convidados. papo, hein? Tava. A gente ia. Eu queria saber de uma história na produção dessa sua trajetória profissional que te marcou muito. De uma reunião, de uma produção, de um set, alguma coisa que você queira dividir. Pra você foi... Eu acho que eu vou trazer uma história aqui que, como eu falei, que eu venho muito desse lugar do sales, uma história que tem a ver com essa coisa da negociação e dessa um pouco da coragem. Eu me lembro que era um job que a gente estava lutando para aprovar, estava difícil. E a cliente tinha dito pra agência que ela queria fazer com a gente, mas que ela não entendia o absurdo dos nossos números. Um comum, né? E eu lembro que a agência falou assim, Renata, então você pode vir aqui na agência pra explicar? Eu falei, nossa, assim, é óbvio que eu sei o porquê daqueles números, mas era uma situação assim um pouco... O que te espera? Não, eu falei, eu vou entrar numa sala, será que vai ter uma cliente, uma pessoa da agência? Bom, entrei na sala, tinham 4 clientes. E a agência, e a cliente falou claramente, ela falou, olha, eu não tô aqui pra dizer pra você que tá caro, que tá barato, mas eu não posso pagar esse valor. Então eu precisava pelo menos entender o que é isso. E assim, acho que naquela hora eu pensei assim, eu já tô na situação horrível, eu não tenho, tipo, não sei, o que agora é respirar fundo e falar pra ela o que eu entendi desses números e o que eu sei que a gente vai fazer com esses números. E eu me lembro que eu puxei um papel, assim, um A4 que tinha em cima da mesa, peguei um lápis, né?
Eu falei, olha só, eu vou te explicar um pouco. Eu não quero explicar sobre esse orçamento. Eu vou te explicar o que é uma produção. Eu vou te explicar como começa o trabalho de uma produção. No tratamento, no orçamento. Como que a gente faz? Depois, às vezes, a gente revê o orçamento porque o tratamento veio diferente. Você não tá entendendo, Mara? Eu sentei e expliquei pra ela como se eu estivesse contratando ela pra trabalhar na produtora. O inverso, ela tava te contratando, mas você tava… Não, mas eu não sei. Foi uma coisa que eu pensei, ou vai isso, ou não sei o que mais que eu posso falar pra ela. Porque ficar falando, porque o transporte, porque o DOP. Exato. Eu não sei. Aí foi uma Que é inspiração. um filme que tem muita arte, então a gente vai ter muita direção de arte. Tudo isso é muito subjetivo. Então, naquele momento eu pensei assim, será que não é melhor eu trazer ela pra entender o meu universo? E aí ela vai entender os números automaticamente com mais facilidade? Bom, enfim, eu sei que eu sentei lá com esse papel, expliquei pra ela, contei o que acontecia, o que não acontecia e por que era assim. Ela me fazia perguntas interessantes, do tipo assim, mas você tem que trabalhar com essa pessoa? Eu falei, não, esse número que tá aqui, inclusive, não é exatamente para essa pessoa, é um número que representa o quanto que a gente vai pagar para essa função dentro de uma produção. Foi uma conversa super incrível. Só para concluir, né, eu lembro que eu saí dessa sala e falei das duas uma. Ou esse negócio vai dar certo, ou essa mulher vai falar, por favor, lime essa pessoa, exclua essa pessoa dos seus fornecedores. Eu nunca mais quero ouvir falar, porque ela era uma cliente um pouco seca, era uma mulher exigente. Ela não foi assim, sorrisos comigo, ela foi ali, né? Bom, eu sei que eu fui pra casa, eu me lembro que eu entrei no carro e eu falei assim, meu Deus do céu, o que será que eu fiz? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a coisa errada nesse lugar, né? Puta, eu posso ter comprometido um lugar, filme, um projeto. Era só pra explicar os números. Bom, enfim. E até assim, a sua entrada nesse lugar que você trabalhava tanto, né? Enfim. E eu me lembro que eu liguei pra agência e falei, e aí, gente, vocês acham que foi bem? E tava todo mundo nesse lugar de suspense, porque a cliente não expressou muito o que ela tinha achado. E aí eu me lembro que no dia seguinte a agência me ligou e falou, Renata, o filme tá aprovado. A cliente não negociou um real. Isso pra mim me marcou muito. Porque eu acho que eu tive a coragem de fazer aquilo que o meu instinto estava mandando eu fazer. Ser você. Sabe? Não tinha uma regra clara para explicar para uma pessoa por que um orçamento custa X ou Y. Ai, não tem mesmo, né? E eu, logo depois disso, eu comecei a praticar um pouco mais disso. Eu lembro que depois foi um outro job com uma outra cliente que eu também fiz a mesma coisa. Eu falei, vem cá, a gente pode se encontrar que eu quero te explicar. E aí ela falou assim, essa cliente foi diferente, falou, eu não tenho tempo. Eu falei, então eu te convido para ir ao set. Esse job, no caso, já estava aprovado e ela estava questionando o tempo todo. E depois, anos depois, eu me encontrei com ela novamente. Ela era uma cost controller de uma marca grande. E ela falou que depois daquele dia que eu tinha convidado ela para ir pro set, isso foi há muito tempo atrás, tá? Hoje em dia as pessoas vão ao set, mas antigamente não ia. E ela falou, Renata, eu comecei a ir em todos os sets. Porque fez muito sentido para mim entender onde o dinheiro estava sendo gasto. Então, acho que são essas pequenas atitudes, às vezes, de uma coisa mais instintiva. E aí eu queria até trazer uma inspiração, podemos chamar assim. Eu ganhei no meu aniversário esse ano da Karen, uma grande amiga da Untitled, que você conhece, um livro chamado Indomável, que eu já recomendei para várias amigas. E eu, inclusive, eu vou me encontrar com a Karen, porque eu quero dar um abraço nela, muito grande, por ela ter me apresentado essa história. Dá por mim também, eu adoro a Karen. Que é a história de uma mulher que ela fala sobre isso, sobre a gente libertar todos os instintos, todas as coragens, todos os medos, todas as alegrias que a gente tem dentro da gente. Que isso é de um poder absoluto, que a gente não tem noção. E que a gente talvez só tenha essa noção no dia que a gente resolver ter a coragem de fazer isso. Então, é um livro que eu recomendo, a autora é a Glenn Doyle. E cada parte desse livro me faz pensar em tudo isso que a gente falou. E assim, se você tiver a oportunidade de ler, e qualquer pessoa que esteja escutando queira ler, é um livro de você olhar para dentro e entender o potencial que você tem. Qual que é o nome? Indomável. Indomável. E que se você não tem, que se você não tem, você ainda pode ter. E que eu acho que até eu gostaria de deixar aqui como uma mensagem, se puder, por favor, que você e todas as pessoas que escutaram a gente aqui, que sejam pessoas que se lembrem todos os dias que você pode estar mudando a vida de alguém, inspirando alguém, fazendo a diferença na vida de alguém. Às vezes um olhar, um como você tá, um carinho. Vamos almoçar. Vamos andando até ali.
Vamos andando pra gente conversar mais. Tudo isso faz uma diferença enorme. Você ter me chamado aqui fez uma diferença enorme. Obrigada. Você ter vindo fez uma diferença enorme. Obrigada, Rê. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada mesmo.